vai entrar na seção doutrinária. Aí Paulo, ele começa a mostrar, né, começa a desenvolver a sua teologia da justificação pela fé e não pelas obras da lei. Então o tema da segunda seção da carta aos Gálatas é a graça e a lei, ou por que não dizer a graça de Jesus Cristo versus a lei de Moisés. E na terceira e última seção da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele traz um assunto prático, como era de costume do apóstolo em primeiro ensinar os pontos doutrinários da fé cristã, né? E depois, logo em seguida, ele levar os seus leitores a fazerem uma aplicação prática na sua vida. Então, na terceira sessão desta carta, o apóstolo Paulo ele faz justamente isso. Ele leva os seus leitores a colocarem em prática, então, o evangelho da graça de Jesus Cristo. E o tema da terceira sessão desta carta é a graça e a vida cristã. Irmãos, então nós vamos entrar aqui no tema do estudo de hoje, que é justamente a impureza, fazendo a conceituação desta palavra, né, para entendermos, porque quando lemos ali Paulo fazendo a sua lista e dizendo prostituição, impureza, lascívia, né, olhando superficialmente, parece até mesmo que Paulo está sendo redundante nas suas palavras e querendo usar de redundância para reforçar uma mensagem. É bem verdade que nós temos aqui uma lista de obras da carne que pode ser dividida em 3 categorias, né? Mas, se olharmos com muito cuidado o conceito das palavras que Paulo utiliza aqui na sua lista, nós vamos perceber sim que há algumas diferenças entre uma palavra e outra. Mas, irmãos, aqui no texto que nós lemos, principalmente a partir do versículo 19, onde Paulo fala, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, né, no versículo 19, e depois no versículo 20 ele já entra numa segunda categoria de vícios, como obras da carne. Então nós vamos ver aqui algumas ações praticadas pelos homens carnais, e é interessante a gente relembrar, porque eu pude assistir aqui o pastor Ronaldo Moura trazer um estudo, e ele deu uma aula de exegese aqui sobre o tema da prostituição. Então não custa lembrar, ou a gente relembrar, que Paulo ele usa a expressão obras da carne, e para a palavra carne, é importante a gente saber que Paulo usa uma expressão, uma palavra grega chamada sarx, e esta palavra, irmãos, ela não deixa dúvida de que Paulo estava se referindo a ações oriundas da natureza carnal, da natureza humana carnal. Ou seja, quando Paulo usa essa expressão, obras da carne, e utilizando a palavra sarx para carne, Paulo ele está se referindo a aspectos morais, e não aspecto físico. Ele não usa carne para se referir ao corpo físico, mas a um aspecto moral, a natureza adâmica que nós recebemos, né, por causa do primeiro pecado lá no Jardim do Éden. Portanto, irmãos, aqui então não se trata de uma questão puramente física, mas de uma questão moral. O homem, ele possui uma natureza carnal, ele possui a natureza adâmica, e somente Jesus Cristo para transformar esta natureza do homem. Muitos estudiosos, irmãos, como eu já adiantei aqui, eles observam que a lista apresentada por Paulo aqui, essa lista de vícios, elas podem ser divididas em 3 categorias de pecados. Primeiro, pecados sensuais ou pecados sexuais, que são prostituição, impureza e lascívia. Depois, nós temos uma segunda categoria aqui, que é a categoria de pecados religiosos,
né, ou pecados espirituais, poderíamos assim dizer, que Paulo traz aqui idolatria, feitiçarias. Alguns estudiosos vão também colocar nesta mesma categoria a glutonaria, né, bebedices, porque essas práticas, esses vícios estavam atrelados a práticas pagãs de idolatria da época. E uma terceira categoria, que é a categoria de pecados sociais, aquele pecado que envolve, né, as pessoas que estão convivendo ali juntas, né, que são inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, né? Irmãos, mas o que a tarefa nossa aqui é falar da impureza, né? E para a palavra impureza, Paulo ele usa aqui no texto de Gálatas 5,19, um substantivo grego chamado acartasia, e nós vamos falar bastante desta palavra durante o nosso período de estudo aqui. E essa palavra, acatarsia, significa ou denota impureza ou imundícia. Impureza ou imundícia. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que nós gostamos muito, aponta a impureza como pecados sexuais, ou atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Então nós podemos perceber claramente pelo significado da palavra grega, acatarsia, que quando Paulo usa esta expressão, impureza, ele está se referindo a um pecado, né, da carne, a uma obra da carne, que está atrelada literalmente à prática sexual, assim como a prostituição e a lascívia, né? Irmãos, no Novo Testamento eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa sobre esta palavra acatarsia, e eu percebi que no Novo Testamento, além desta referência em Gálatas 5,19, nós temos mais 8 vezes Paulo, né, usando esta palavra, esta mesma palavra, a catarsia, além da passagem em Gálatas no aspecto moral, e sempre associado a práticas sexuais. E nós vamos olhar para esses textos aqui, vamos perceber que, de fato, Paulo, todas as vezes que ele faz uso desta palavra, impureza, que é traduzida por impureza nas nossas Bíblias, ele está se referindo a pecados sexuais. E a primeira passagem que nós temos aqui, irmãos, está em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 24. Nós vamos aqui ter o cuidado de ler todos esses textos, e é interessante que somente o apóstolo, pelo menos nas minhas pesquisas, eu percebi que somente o apóstolo Paulo faz uso desta palavra, né? Romanos capítulo 1, versículo 24, olha só o que Paulo escreve aqui: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, né? Nessa tradução da Revista e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, foi traduzida por imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Mas a palavra imundícia aqui, que Paulo usa, é justamente a palavra acatarsia. Na NVI, está escrito assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ela tem um tema bastante marcante, claro. O tema central da epístola de Paulo aos Romanos é falar da justificação pela fé. E Paulo, nesta carta, ele faz essa
introdução a sua teologia da justificação pela fé, mostrando a ira de Deus contra a humanidade pecadora. Ele introduz esse assunto falando de uma humanidade que está perdida nos seus delitos e pecados, né? E aqui então, o apóstolo Paulo ele traz esse discurso. Antes, ele mostra nos versículos anteriores, principalmente o versículo 23, a rebelião, a rebeldia do homem pecador para com o próprio Deus. No versículo 23 ele diz assim: e mudaram estes homens, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, né? Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então Paulo está mostrando que a humanidade se rebeliou contra Deus, e por causa dessa rebeldia do homem carnal, Deus os entrega a toda a sorte de pecados, ou seja, eles agora estão, né, praticando toda a sorte de malignidade e pecado, conforme a sua própria natureza. E aqui, sobre este texto, um estudioso, Craig Keener, ele diz que nos mitos populares da época do apóstolo Paulo, os deuses pagãos agiam de forma imoral. Se nós olharmos para o cerne do problema da humanidade lá atrás, nós vamos perceber no paganismo que o problema principal da imoralidade dos homens estava justamente na idolatria deles. Por causa da idolatria, eles eram levados a praticarem toda sorte de imoralidades e pecados sexuais. A gente conhece algumas histórias, né, através de estudiosos, que nos ensinam que muitos deuses pagãos da época, do paganismo antigo, exigiam práticas sexuais, de imoralidades sexuais, nos seus rituais de adoração. Muitos destes deuses, né? Por que não citar aqui a deusa Diana ou Afrodite, né? Por que não citar aqui os templos pagãos da cidade de Corinto, que era uma cidade onde a promiscuidade era muito forte, muito grande. Numa cidade comercial como era a cidade de Corinto, era uma rota comercial, e muitos viajantes iam até a cidade de Corinto, e quando chegavam lá, iam para esses templos de adoração pagã, para cometer atos sexuais, imoralidades e orgias, em nome da adoração àqueles deuses pagãos da época. E Keener, então, ele continua dizendo que os seus adoradores, os adoradores desses deuses pagãos, acabariam agindo da mesma maneira, né? Depois de distorcer a imagem de Deus originalmente presente nos seres humanos, quando o texto fala que eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, né? Então, eles mudam a imagem de Deus, eles distorcem a imagem de Deus presente nos seres humanos, e agora a humanidade estava distorcendo a sua própria sexualidade. Então era uma coisa terrível, né? Imagino eu, aos olhos da sociedade mais moralista, mais conservadora. Agora imagine aos olhos de Deus, porque existiam sim os moralistas daquela época, principalmente alguns filósofos moralistas, que assim como Paulo também tinham o hábito de apresentar listas de vícios e de virtudes, da mesma maneira que Paulo fez aqui na carta aos Gálatas. Aqui, irmãos, no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 24, Paulo, ele usa a palavra acatarsia, referindo-se literalmente a aberrações sexuais, como no caso da homossexualidade. Se você continuar lendo o texto, a partir do versículo 25, você vai ver aí o texto dizendo assim, olha, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram
e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E depois ele diz assim: e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então o texto bíblico é claro que Paulo está aqui tratando de um tema muito difícil de ser tratado nos dias atuais, que é o tema da homossexualidade. E Paulo está dizendo que isso é resultado de uma rebelião de uma natureza carnal e humana, né? E nós, como pregadores do Evangelho, nós temos a tarefa, um pouco árdua, mas temos a tarefa de pregar todo o conselho de Deus para a humanidade, que está caminhando a passos largos para a perdição. E se não mudarem os seus caminhos, eles vão para o inferno. Louvado seja Deus. Irmãos, então, eu trouxe aqui também a contribuição de Lawrence Richards, quando ele faz um comentário sobre esse texto de Paulo, e ele afirma que nem o Antigo Testamento e nem o Novo Testamento reconhecem a homossexualidade como estilo de vida alternativo. Não. Se você olhar tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós vamos ver que esta temática é abordada assim nas Escrituras Sagradas, e essas práticas, estes atos, são condenados por Deus do Antigo ao Novo Testamento. E Lawrence Richards ainda diz que em todos os textos bíblicos, o homossexual é desnaturado, indecente e uma perversão da vontade de Deus. Né? Uma perversão da vontade de Deus. Irmãos, a palavra ela não mata, a palavra cura. A palavra não derruba, a palavra levanta. A palavra não traz morte, a palavra traz vida. E a igreja ainda é a defensora dos arautos da verdade de Deus. Nós precisamos continuar pregando todo o evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Seja em qual circunstância for, com perseguição ou sem perseguição, mas a palavra de Deus precisa ser pregada. Louvado seja o Senhor. Nós não pregamos para agradar os homens, nós pregamos para agradar a Deus, porque Pedro disse, é melhor agradar a Deus do que aos homens. Louvado seja Deus. Por isso que eu disse que é duro, a tarefa era dura hoje. Irmãos, ainda na carta aos Romanos, o mesmo apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, versículo de número 19, ele vai mais uma vez mencionar esta palavra impureza, no grego akatarsia, capítulo 6, versículo 19. Eu vou ler na NVI, que diz assim: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, à akatarsia, e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Aqui Paulo, ele está lembrando os seus leitores, os crentes de Roma, de que quando eles eram descrentes, eles estavam entregues a toda sorte de pecado, como no caso da impureza sexual, né? Mas agora eles deveriam, pelo contrário disso, entregar-se ao Espírito Santo, que produz ato de justiça e santidade no coração do convertido. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui eu fico olhando um pouquinho, a gente, às vezes, tem um senso crítico, e a gente começa a observar o Evangelho, né, ou o cristianismo que estamos vivenciando nos dias atuais. A gente começa a olhar ao nosso redor, e a gente começa a perceber que alguma coisa não está certa. Quando alguém sai
lá de fora e vem para cá, entra dentro da igreja, faz uma profissão de fé, passa pelas águas do batismo, toma mês a mês, participa da ceia do Senhor, mas não apresenta, às vezes conquista até cargos dentro da igreja, posições eclesiásticas até, mas não apresenta mudanças de vida nenhuma. Do jeito que veio, entra e fica. E ai de quem repreender ou querer chamar a atenção. Muitos até processam pastores e a igreja por exigirem uma conduta digna de um verdadeiro cristão de certas pessoas. E passa ano, e sai ano e entra ano. E essas pessoas ali, todos os cultos, frequentando a igreja, ouvindo a palavra de Deus, às vezes até mesmo frequentando os cultos onde a palavra de Deus é ensinada, escola dominical, cultos de ensino, mas não muda de vida, mas não muda suas atitudes, não tem uma conversão verdadeira a partir do seu interior, não passou pela metanoia, a mudança de pensamento. E eu fico refletindo aqui, eu fico pensando comigo, meu Deus do céu, isso não está certo. O que está acontecendo? Aonde nós estamos errando para que pessoas escolham viver de qualquer maneira dentro de uma comunidade religiosa? Será que nós como igreja estamos perdendo a influência? Será que a palavra de Deus não está sendo suficiente? Será que estamos ensinando mesmo a verdade para este povo? Será que os nossos cultos, os nossos trabalhos que nós fazemos na igreja, que tem objetivos de ensinar a palavra, culto de ensino e cultos de escola dominical, será que estão sendo usados mesmo para orientar este povo a mudar de vida através do poder da palavra de Deus? A palavra precisa ser pregada, irmãos. Nós precisamos ensinar a palavra. Aleluia, nós que somos pentecostais, muitas vezes nós pecamos em querer sempre ver o mover de Deus através de barulhos e movimentos, tocando na parte emotiva do homem, e eu gosto disso, não vou falar que eu não gosto, eu gosto disso, porque eu nasci no meio pentecostal. Aleluia, e se Deus quiser, se eu participar do arrebatamento da igreja, eu vou subir falando em línguas estranhas ainda. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, porque o escritor aos Hebreus, ele estava inspirado por Deus quando ele disse que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela é viva e eficaz para poder penetrar no coração do homem e fazer a mudança necessária. Fazemos campanhas e mais campanhas, fazemos festas e mais festas, e são muitos períodos de louvores e teatros e coisas mais, e quando chega no momento da palavra, irmãos, nós deixamos a desejar, e é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que traz avivamento na igreja. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, é preciso que aquele que está em Cristo, o texto de Paulo aqui, Romanos 6,19, deixa muito claro isso, que é preciso que aquele que está em Cristo apresente atos que evidenciem uma mudança de vida. Mudança de vida, mudança de rota. Conversão quer dizer você está numa direção, você converte. No trânsito a gente observa muito isso, as placas de trânsito. Conversão é você dar meia volta e mudar a sua rota, mudar o caminho. Se você estava andando no caminho de prostituição, você não se prostitui mais. Se você estava andando no caminho de mentira, você não mente mais. Se você estava andando, aleluia, no caminho do erro, você não anda mais. Isso é conversão. E a conversão, ela tem que ser percebida por uma mudança de atitude, uma mudança de vida, que aponte para um processo, um estado de ser separado para o serviço de Deus. Se antes eu me dedicava aos vícios, se antes eu me dedicava
às noitadas, se antes eu me dedicava às coisas que satisfaziam a minha carne, agora como cristão eu tenho que me dedicar às coisas que promovem o serviço de Deus. Louvado seja Deus. Mas esses dias eu estava comentando na congregação, que o crente é um ser interessante. Quando ele estava no mundo, passava a noite inteira nas festas, no risca-faca, nos forrós da vida. Chegava no outro dia de manhã, ia fazer hora extra, ia trabalhar no sábado de manhã. Tomava um energético, mas ia, porque se não fosse, poderia perder o emprego. O torcedor do time de coração ia para o estádio de futebol. Esses dias eu estava até vendo uns meninos no trabalho que saíram, a gente bate cartão já um pouco tarde, 5 e pouco da tarde, e o jogo de futebol, sei lá que hora que ia começar, mas eu sei que alguns deles iam direto, suas famílias foram pegar eles na porta do trabalho para levar direto para o estádio de futebol. E eu até brinquei com um deles, que é do nosso setor, falei, rapaz, não vai matar dia amanhã por causa do jogo hoje não, viu? Ele falou, não, amanhã eu estou aqui. Foi lá, pulou mais de 2 horas dentro do estádio, e depois, no outro dia cedo, estava lá, batendo o seu cartão para trabalhar e para ganhar o seu pão de cada dia. E muitos de nós, outrora, fazíamos isso, e quando estava lá no estádio, ficava pulando 2 horas, gritando, chegava sem voz no outro dia. Aí quando o crente aí se converte, aí vem para a igreja, aí não tem tempo para oração, aí não tem tempo para evangelizar, aí não tem tempo para ir no culto, qualquer coisa é motivo para fazer festa e cancelar culto, principalmente a escola dominical, é dia dos pais, cancela a escola dominical, é dia das mães, cancela a escola dominical, é dia não sei do que, é dia das crianças, cancela a escola, tudo cancela a escola, irmãos. E a mensagem que estamos transmitindo para o nosso povo, quando a gente começa a cancelar esses tipos de trabalhos importantes na igreja, sabe qual é? Esses trabalhos, tanto faz ter ou não ter, eles não são importantes. E o subconsciente do crente absorve isso. E ele fala, culto de ensino não tem muita importância, porque está cancelando direto para fazer festa, para cooperar, para fazer isso, para fazer aquilo. Escola dominical não tem muita importância, porque a gente cancela por qualquer dia dos animais, cancela a escola, qualquer dia cancela a escola. E a mensagem que nós, líderes, estamos transmitindo para o povo é, esses trabalhos não vai fazer falta para você, e faz porque é a palavra que muda, é a palavra que transforma. Aleluia, a imoralidade dentro da igreja, ela vai ser vencida e superada pelo poder da palavra pregada para o crente, quando a palavra diz que isso é obra da carne. Aleluia. Mas deixa eu correr aqui, irmãos. Estava preocupado com o tempo, agora eu estou preocupado no outro sentido. Estava preocupado de não ter mensagem para o tempo, agora estou preocupado de não dar tempo. Irmãos, Paulo vai usar essa palavra, a catarsia, mais uma vez aqui, pela 3ª vez, lá na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 21, capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 21, e mais uma vez eu vou ler aqui na versão da NVI, nova versão internacional, que diz assim, receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente, olha só o que ele está dizendo, para esses convertidos do mundo gentílico, eu lamente por causa de muitos de vocês que pecaram anteriormente, e não se arrependeram da impureza. Não se a palavra aqui é a catarsia. Então é impureza sexual. Não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Irmãos, mais claro do que isso, para entender que Paulo está falando de imoralidade sexual aqui, não tem como, né? A cidade de Corinto, como eu já havia dito, irmãos, ela era uma cidade, tornou-se uma cidade próspera, né, uma comunidade próspera, uma comunidade mercantil, devido à sua localidade geográfica, né? Recebia muitos, era uma cidade portuária, recebia muitos, a navegação naquela época era muito utilizada para o comércio, né?
E a natureza mercantil do local da cidade de Corinto, ela contribuía para a presença de religiões estrangeiras ali. E talvez tenha intensificado o nível de promiscuidade sexual na cidade. Embora certa medida de promiscuidade ela fosse característica da cultura urbana masculina da Grécia como um todo. Mas não era só os homens que praticavam promiscuidade naquela época. Tem relatos também de mulheres, conforme Paulo escreveu também aos Coríntios aqui. As mulheres deixaram o seu uso natural. Então, o que Paulo está escrevendo aqui para os Coríntios é que eles, outrora, quando eles estavam no mundo, eles praticavam essas imoralidades sexuais. Mas agora, eles não podem mais fazer isso. E Paulo está escrevendo a eles a sua segunda carta, dizendo, olha, eu estou com medo de chegar aí e ser humilhado em perceber que muitos de vocês que praticaram essas imoralidades, outrora, antes das suas conversões, agora continuem cometendo essas mesmas imoralidades sem arrependimento. Irmãos, sem arrependimento não existe perdão de pecado. Sem arrependimento não existe perdão de pecado. Não é o elemento do pão e o elemento do suco que vai limpar o crente do seu pecado. Perdão é só mediante arrependimento. Não tem outro caminho. Ou se arrepende, ou vai se perder na sua vida pecaminosa. E hoje a gente vê justamente o oposto disso. Algumas pessoas do meio religioso acham bonito pecar. E se não bastasse pecar às escuras, ainda postam nas redes sociais os seus pecados, como se isso fosse bonito para o homem, principalmente aquele que se diz cristão, Tira uma foto com uma roupa sensual e coloca lá ainda, Deus, Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e faz uma pose. E eu fico tentando entender a mente dessas pessoas, em não perceber que elas estão num caminho perigoso de imoralidades. Irmãos, aqui no texto, conforme nós já falamos, de 2 Coríntios 12, 21, Paulo ele usa mais uma vez a palavra acatarsia para se referir aos pecados sexuais cometidos pelos coríntios, e isso fica claro quando ele usa outras palavras, associadas às impurezas na mesma frase. E na construção do texto aqui, irmãos, Paulo indica que o pecado começado antes ainda continuava na vida de muitos crentes de Corinto, E refere-se à persistência dos membros da igreja de Corinto no pecado sexual durante um período prévio. E Paulo, então, ele escreve dizendo que ele receia, ele está com medo de chegar lá, de visitar eles, e ele se deparar com pessoas nessas condições ainda. E quem já leu as epístolas de Paulo aos Coríntios, vai perceber que se tinha um problema muito sério na igreja dos Coríntios, era o problema da sexualidade. Capítulo 5 de Corinto, Paulo teve que tratar um caso escandaloso, que ele fala que nem mesmo entre os gentios se praticava tal ato. Eles conseguiram ser mais profanos, mais imorais, mais impuros do que os gentios que viviam num contexto de paganismo e de imoralidade, de promiscuidade. E Paulo fala assim, olha, é incrível como que vocês não repreendessem essas pessoas, como que parece que vocês estão gostando, estão achando bonito tudo isso. Nisso eu não vos elogio. Irmãos, o pecado na igreja tem que ser tratado seriamente, porque se não for tratado, esse pecado ele vai corroer o pecador por dentro, e ao invés de ganharmos o pecador, nós vamos perdê-lo, e é perigoso ele levar outros ainda junto com ele. Precisa ser tratado, irmãos, seja quem for, o pecado precisa ser tratado como pecado. Louvado seja Deus. E Paulo então, ele usa essa palavra mais uma vez,
Lá em Efésios capítulo 4, versículo 19, quando ele diz assim, olha, tendo perdido toda a sensibilidade, eles, os gentios, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, toda espécie de acatarsia, impureza sexual. Irmãos, Paulo aqui, ele está exortando os crentes de Éfeso a viverem como filhos da luz, como filhos de Deus. Se está no meio, se está no nosso meio, tem que viver conforme a palavra, tem que viver conforme filho da luz. E ele toma como exemplo negativo os gentios que, segundo ele, já estavam com seus corações endurecidos. Aqui que está o problema, irmãos. É quando a pessoa endurece o seu coração e não quer, não aceita a necessidade de arrependimento. Leva a repreensão, leva conselhos, recebe conselhos e não quer se arrepender. Endureceram seus corações, petrificaram seus corações. E quando isso acontece, irmãos, eles acabam não sendo mais capazes de distinguir entre o certo e o errado. E aí é onde entra um negócio que é marca da nossa sociedade, a sociedade pós-moderna, chamada relativismo. Ah, não, você está falando que é pecado, mas eu não vejo problema nisso. Para você pode ser, mas você já é daqueles... Eu me converti em 96, então alguém pode falar, você é do século passado, né? Você é careta, você é quadrado, ou é século 21. Nós estamos na pós-modernidade, rapaz. Para com isso, prega a benção aí. Prega que Deus vai abençoar, prega a chave, prega isso, prega aquilo, que o povo vai gostar. Nós temos que pregar a palavra. Louvado seja Deus. Irmãos, quando Paulo diz que os gentios se entregaram à dissolução e à depravação, ele usa a palavra azeugeia, que indicava o abandono irrefreável, a devassidão sexual e outras práticas pecaminosas. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que os gentios, que ele toma como exemplo negativo para os crentes da igreja de Éfeso viverem como filhos da luz, ele fala que esses gentios, eles viviam uma vida desregrada, sem regra, sem norma. Os cristãos não podem viver assim. Uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente à la vontade, faz o que quer, né? Do jeito que quer, e ninguém pode falar nada, né? Então Paulo diz, irmãos, que eles cometiam toda sorte, toda espécie de impureza. E Paulo é mais severo aqui ainda, nesse texto de Efésios 4,19, ele fala que eles cometiam toda espécie de impureza com avidez. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? A palavra avidez é uma palavra grega chamada pleonexia, que significa um desejo insaciável. Ele está dizendo que os gentios, os pagãos gentios, eles tinham um desejo insaciável de cometer toda a sorte de impureza. Sabe aquele negócio de foi mais forte do que eu não vejo a hora de me contaminar nos pecados da prostituição, da impureza, das orgias, né? Assim é o homem carnal, mas quando ele vem para a igreja, ele recebe um banho de sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O Espírito Santo entra, muda, transforma de dentro para fora, e ele passa a ser um santo e uma santa mulher de Deus e um santo homem de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou parar por aqui. Nós tínhamos alguns outros textos aqui. Efésios, eu só vou citar os textos, irmãos, não vou nem falar, nem entrar nos pormenores do texto, mas Paulo usa essa palavra catarsia mais 3 vezes nas suas epístolas. Outra está em Efésios capítulo 5, versículo 3, que diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção, irmãos, nem hipótese nenhuma, de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Impureza, a catarsia, né? Imoralidade, impureza sexual. E de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os
santos. Eu só quero fazer um comentário rapidinho aqui, irmãos. Olha só que interessante. A gente não aguenta, né? O pastor gosta de falar bastante. Olha só. Uma certa vez, numa faculdade americana, eles colocaram na entrada da faculdade uma faixa, um cartaz bem grande, né? Escrita bem no centro desse cartaz a palavra em letras maiúsculas e gigantes: sexo. E aí todos que iam entrar pela faculdade, principalmente na faixa etária que eram, eles olhavam, a primeira coisa que eles conseguiam ler no cartaz era a palavra sexo. E isso chamava a atenção deles, né? É a mesma coisa que as redes sociais faz. Eu vi o pastor Ronaldo Moura falando aqui do Instagram, que ele foi fazer uma pesquisa lá, e de fato é assim mesmo, né? Você entra no campo de pesquisa, esses aplicativos já te oferecem um monte de coisas, né, voltada para a imoralidade, para a impureza sexual. E aí, na história que nós temos aqui, né, abaixo da palavra sexo, em letras menores, era possível ler assim: agora que você se interessou em ler, que tal se juntar ao clube de remo da faculdade? O autor do cartaz, ele achou uma forma de atrair a atenção das pessoas, porque o ser humano, na sua natureza adâmica, na sua natureza carnal, ele é muito atraído facilmente pela palavra sexo, né? Ou por tudo que envolve atividade sexual. Irmãos, o mundo de Paulo não era diferente disso. As orgias, as impurezas sexuais eram extremamente, né, constantes naquela época. Pinturas nas paredes, figuras em cerâmicas, achadas nas cidades por onde Paulo andou, comprovam isso, né? Mas o apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer que essas coisas não devem ser nem mencionadas pelos santos, nem mesmo as piadinhas que parece que não faz mal nenhum. Não deve haver menção. Meus irmãos, e aqui eu paro, porque senão a gente vai. Que Deus abençoe os irmãos e que o Espírito Santo de Deus possa continuar trabalhando em nossos corações, para que assim nós possamos viver, de fato, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de um Deus puro e santo, que é o nosso Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.